luz, entendeu? O que o Minos fez com o Minotauro? Então, o Minotauro... Cara, aí o que acontece? O Minotauro, ele nasce uma cabeça de bezerro, né? Sem chifre. O chifre vai nascendo depois com o tempo, como todo touro, né? E o Minos vai saber por quê. Ele não consegue se desfazer daquela criança. Ele se apega. E aí... Sabendo mito, que era filho do boi. Sabendo que era filho do boi. Daí veio, né? Pra mostrar já que não é seu Mas, filho. tipo assim, era uma maldição do Deus, né? É. Então isso, de certa forma, apaziguava ele. Tipo assim, não tinha o que ele fazer. E se matasse Fazia era pior. parte daquela maldição, então ele tinha que aceitar, né? Então acabou se apegando pelo simples fato de ser vinculado a um Deus. Sabe, pô, fiz merda mesmo. Ele Vou pagar essa etapa aí que eu fiz merda. Uma coisa é um ser humano fazer uma parada contra você, outra coisa é um Deus fazer uma parada contra você, outra história, Ainda né? mais quando tu vacilou. Exatamente. Porque tu tá no erro. Tá totalmente no erro aí. E aí ele manda o próprio Dédalo, esse cara, construir o labirinto. Pra botar o touro lá dentro, né, o Minotauro lá dentro, pra ele viver, né? E interessante desse mito, né, que outro dia tinha um rapaz conversando comigo sobre mitologia e tal, e uma coisa que vira e mexe alguém fala comigo, porra, mas tu dá aula de mitologia, o que tem a ver e tal, não sei o que lá. Aí eu falei, Minotauro eu vejo toda hora. Ele, aonde? Que porra é essa, Minotauro? Eu falei, eu vejo toda hora. Quantas crianças abandonadas na rua tu vê que não tem a menor ideia de que sociedade tá, como é que as coisas funcionam, quais são as regras. É animalizado. É um bicho ignorado e animalizado. Né? Então, assim, eu vejo o mito como uma metáfora pro que a gente vê na vida. Né? Claro, eu vou te contar o mito do Minotauro, mas eu vou te falar, olha, eu vejo isso aqui também, além de outras maneiras de ver o mito, né? Mas nitidamente eu vejo isso, tipo... Cara, isso é muito interessante estar falando, Renatão, porque assim, eu sempre encarei essas histórias, esses mitos, como entretenimento, porque eles são muito ricos, assim, de detalhes, inclusive. E eles são, sei lá, esse lance dos deuses que se misturam com os humanos e que sacaneiam os humanos, etc. É interessante, é uma história gostosa de ouvir, sabe? Mas você tá me dando uma dimensão diferente, que dá pra gente transportar isso pro mundo real. Super dá. Cara, a minha tese de pós-graduação em psicologia foi justamente... O título dela é Ares na farsa de Hermes. E eu falei sobre descompasso afetivo, sobre ódio, né? O subtítulo era Descompasso afetivo na era da desinformação. E eu falei sobre ódio e fake news, só. Puxando do mito do Ares e puxando do mito do Hermes. Caralho, maneiro, tu é muito nerd. Viagem. Obrigado, Ele diz isso pra todo mundo, cara, que tem essa pegada aí. Mas você é muito nerd. Isso é a primeira vez que eu te vi aqui, por isso que eu tô feliz de você dizer assim, isso, são dois nerds, são dois nerdola bombado, cara. Super nerds ativar. Cara, pô, mas deixa eu te perguntar. Tá bom, eu entendi o que aconteceu com o Minotauro, como ele nasceu e como ele foi parar no labirinto. Mas foi o Rei Minos também, esse ou o próximo, que mandou matar o Minotauro? Não. Quem mandou matar o Minotauro? Cara, aí que tá. Ninguém mandou matar o Minotauro. Isso aí, tipo, tem um mito em Atenas, né? Onde o rei Egeu... Né? Aí entra uma outra questão. Vamos lá. O Minos tinha outros filhos, entre eles Ariadne, que é a mais famosa, mas vários outros filhos. E um dos filhos dele foi assassinado numa competição esportiva em Atenas. Ele foi... Basicamente, o cara saiu de Creta, foi até Atenas. Esculachou geral. Exato. Venceu geral, venceu todo mundo. E aí, na hora que o cara tá lá trocando de roupa no vestiário e tal, deram uma esfaqueada nele e tal, tipo estilo Júlio César, pá. E o cara meio que esvaziou ali. Acho que não vai voltar, não. E aí, o Minos ficou bem bolado das ideias. Falou, porra, né? Pode fazer isso com meu filho, tá? Vocês estão com inveja, que meu filho é fantástico, né? Então, vocês vão estar condenados. E aí, ele queria fazer uma guerra contra Atenas, né? E aí rolou um mesmo acordo... Minos, não é o próximo Minos. Não, o mesmo Minos, Tá. E aí rolou um acordo comercial, um acordo mesmo, né? De tipo, olha, você manda, em troca de você ter matado meu filho, né? Pra gente não fazer guerra e destruir a tua cidade, todo ano você manda 12 virgens, 6 homens, 6 mulheres, pra minha cidade, tá? Pra Creta, pra eles serem, né, pasto do Minotauro, que tá ali no labirinto e tal. E o Teseu, que foi um dos filhos do... Aliás, que era o filho único do Egeu, né, do rei de Atenas, né?
ele se oferece para ir junto porque ele quer matar o Minotauro para acabar com aquele negócio. Tipo, tá matando um monte de gente aqui na cidade, vou parar com isso, né? E aí ele vai numa viagem até lá, tipo, uma viagem super incrível. Tipo, tem um momento da viagem que o Minos começa a dar em cima da menina que vai ser sacrifício. E aí o Teseu fala, não pode não, tu não vai sacrificar a mulher? Nada de ficar tentando pegar ela não, tal. E o Egeu fala, quem você acha que é? Eu sou filho de Zeus. Aí ele faz uma parada lá, sai um raio. E o Teseu fala pra ele, mas eu também sou filho do Poseidon. E daí, né? E aí o Egeu tira um anel, joga no mar, fala, tá bom, prova aí que tu é filho do Poseidon, pega o anel de volta. O Teseu mergulha no mar, consegue encontrar o Poseidon. Poseidon é tipo a lâmpada de Aladim, cara. O Poseidon dá 3 desejos pro Teseu. Isso vai dar uma merda no final da vida dele, mas enfim. Ele dá 3 desejos apresenta a família toda, né? Olha, tá aqui Ariel, pequena sereia, né, tal. Caralho. O Tritão. O Tritão, que é o pai da pequena sereia no desenho da Disney, ele é um personagem mitológico real. Ele é filho do Poseidon e ele é bipolar. Tritão não é um sereio. É tipo um sereião. É tipo um sereio gigante. Né, que aparece no filme da Pequena Sereia, né? Mas enfim, aí o Teseu mergulha lá, conhece Poseidon, conhece a esposa do Poseidon, Anfitrite e tal, a parada toda. Isso levou um tempão, eu suponho. Pois é, mas o cara conseguiu respirar debaixo d'água, tipo Aquaman. E o cara ficou lá esperando ele voltar com o anel. Ficou. E aí, daqui a pouco sobe o Teseu, volta pro negócio, devolve o anel, e aí o Egeu fica, né? Porque, peraí, o maluco mergulhou. Ficou lá embaixo d'água, mas ele foi na bronca? O Teseu foi na bronca ou ele era mesmo filho de Poseidon? Não, ele era mesmo filho de Poseidon. Aí chegou lá, encontrou o papai, salve pai, não sei o quê, me dá um bagulho ali pra comer, cheio de fome. Exatamente, tem salmão aqui pra eu respirar. Tem sushi. Tem sushi. Hã? Bote prato de comida pra mim. Bota prato de comida pra mim. Bota prato de comida, sabe? Bota prato. Né? Tu vai me negar um prato? Porra, tu vai me negar um peixe. Na moral. É isso, entendeu? Eu vi essa entrevista. Maravilhosa. É uma conversa, não chama de entrevista. Conversa. Se liga. Tu vai me falar quais foram os 3 desejos que ele pediu pro Poseidon, né? O anel, primeiro. Qual é, Poseidon? Me dá um anel. Aí o Poseidon, o de ouro ou de couro? Caraca. Jesus. Não deixa eu solto não, ladrão. Vai lá, o anel. Aí foi um anel, né? E ele não chega a pedir o terceiro, né? Mas o segundo é no final da vida do Teseu, tipo assim, o corte rápido. Tramontina, né? Teseu mata Minotauro, volta da ilha e tal, casa umas 3 vezes, enfim. No segundo casamento dele, com uma amazona chamada Hipólita, a rainha das Amazonas, ela vai... Não é a Hipólita, não, é o terceiro casamento dele mesmo. É a Fedra. É muita gente, às vezes eu confundo, que eu era jovenzinho na época. Mas enfim, né, porra. A Fedra, que é a terceira esposa dele, ela se apaixona pelo Hipólito, que é o filho dele, o filho do Teseu, né? E ela faz uma coisa que é muito comum na mitologia grega, que é chegar no cara e falar, e aí, qual é? Já foi. E aí o cara, não, peraí, você é esposa do meu pai, não vai rolar e tal. E quando... Mas vai lá e maceta assim mesmo. Não. Não macetou? Não macetou. Aí a loucura é essa, o cara, tipo, não, tô fora dessa e tal. Inclusive porque ele cultuava Ártemis, o que é uma coisa que você faz mais ou menos até os seus 15, 16 anos de idade. Né? Essa é a deusa da caça? Isso, deusa da caça, dos terrenos selvagens, montanhas e tal. É tipo... Como é que é o nome daquele aqui no Brasil? Oxóssi, tipo Oxóssi. Isso, exatamente, tipo Oxóssi. Né? E aí, como ele cultuava a Ártemis, ele não estava ainda em época de cultuar a Afrodite. Tem isso, tem fases. Cultuar a Afrodite meteu a época de... Exatamente, hormônios e pá. Entendi. Né? E aí ele, não, nada a ver e tal, vou sair pra caçar. Ela chega no Teseu e fala, teu filho tentou me estuprar, ela se rasga toda, pá. Isso é bem comum na mitologia, cara. Enfim. E aí teu filho tentou me estuprar e tal, e o Teseu fica boladíssimo, super triste e tal, não sabe o que fazer, até que ele lembra, tem um pedido. Na verdade tinha 2 ainda, né? Tem um pedido. Aí ele pede pro Poseidon matar o filho dele, matar o neto, né? Matar o próprio neto. E o Poseidon faz isso. Quando Hipólito tá andando de carruagem, vem um monstro marinho do nada, tipo gigantesco, na frente do cavalo, e sobe do mar e tal. Os cavalos se assustam e se jogam de um penhasco e ele vai caindo e morre.
Que merda, hein? E o terceiro pedido ele nunca chegou a fazer. Nem chegou a fazer, que ele morreu antes. Tem isso, às vezes não dá tempo, né? Pô, burrão. E tu sabe, nessa... O cara só pedir mais pedido. Porra. Nesse mito, cara, de Teseu, do Minotauro e tal, a parada que eu acho mais impressionante, aí de novo a gente conecta com a história. Antes dele ir pra Creta, o pai dele pediu o seguinte pra ele: filho, quando você estiver voltando, troca sua vela do seu barco. Ele vai com a vela negra. Quando você estiver voltando, você bota a vela branca. Porque aí eu sei que você tá voltando vivo. Porque ninguém nunca tinha voltado vivo do Minotauro. O Minotauro era devorador de todo mundo. Todas as vezes que foram pessoas e os virgens para ser sacrificados, todos morreram. Então o Egeu, pai de Teseu, pede para ele: então, filho, troca, eu vou estar aqui. E aí tem a localização geográfica atual na Grécia, que é o Cabo Súnion, no extremo sul de Atenas. Até Cavaleiros do Zodíaco tem um lance que Saga prende Canon, ou Canon prende Saga no Cabo Súnion, naquela grade na... É o Saga que prende o Canon. É o Saga que prende o Canon, né? E aí ele tá lá: tire-me daqui, o Gilberto Baroli, né, cara? Aquele vozeirão dele. Tire-me daqui, Canon, tire-me... Saga, né? Tire-me daqui. Cara... E tipo, eu lembrando disso, né? Cara, quando eu estive lá pessoalmente, só me vinha Cavaleiros na cabeça, cara. E a voz do Gilberto: tire-me daqui, tire-me daqui. Só que não existe essa prisão, né? Isso foi uma invenção de Cavaleiros. Realmente ainda não existe nenhuma comprovação arqueológica, né? Mas existe o Cabo. É no extremo sul de Atenas e tem um templo de Poseidon lá. Até hoje, construído no século V, por volta de 400 e pouco antes de Cristo. E aí tem esse templo lá. Então, sabe, tem a localização geográfica. O Egeu estava ali, o pai dele, esperando todo esse tempo em que o Teseu foi lá matar o Minotauro. O pai dele ficou ali, esperando no Cabo Súnion. Quando ele viu no horizonte o barco voltando com as velas negras, ele entendeu que o filho dele tinha morrido. Tinha sido morto pelo Minotauro. Aí o que ele faz? Se joga, se suicida. Puta merda. Ele próprio, Egeu, pai de Teseu, se suicida e cai no mar. Num penhasco, porque é um penhasco gigante. Aí o Teseu: puta merda, esqueci, mano. Ele não sabia disso ainda, né? Ele não viu o pai dele morrendo. Mas aí você vê como que a mitologia interpola com a realidade. Aí quando Egeu se mata, né, no mar ali, aquele mar ainda não tinha o nome. Passou a ter o nome de Egeu, por causa do sacrifício de Egeu, por causa do filho dele, que tinha falecido. Então, tipo assim, você vê, cara, interpolações assim da história com a mitologia de uma maneira que, tipo assim, você viaja no mito e viaja na história. Então, quando você vai lá e você vê o Cabo Súnion e você conhece a lenda, você começa a imaginar tudo aquilo acontecendo, cara, né? Que pode ou não ter acontecido em alguma medida, porque, por exemplo, quando a gente fala de Egeu, ele é um personagem mitológico, de certa forma. Só que será que não existiu, de fato, algum pai que em algum momento, naquela época, se matou porque o filho dele estava retornando de alguma viagem perigosa e de fato morreu nessa viagem, ou ele achou que tinha morrido e ele se matou então? E aquela história foi sendo repassada de geração em geração e tomando conceitos mitológicos que acabou transferindo para o metafísico, sabe? Então, pode ter acontecido mesmo, de fato, né? É foda que, porra, essas histórias aí, elas foram transmitidas majoritariamente boca a boca. Oral, né? Oral. A galera não escrevia essa porra aí. Depois, quando for escrever, aí já tinha Minotauro e o caralho. Né? Na verdade, isso aí. Já tinha tudo pronto. Se a gente for pro século VIII, quando a Ilíada foi escrita, e a Odisseia também, tipo, você só tem registros orais. Por isso que a gente tem... Tudo indica que a gente teria várias versões da Ilíada e várias versões da Odisseia. O que chegou pra gente foi uma delas. Talvez a última, porque geralmente o registro mais novo é o que chega pra gente. Então muitas cópias, talvez até bem diferentes da Odisseia e da Ilíada, tenham ficado pra trás. Mas chegou... A gente não sabe nem se Homero existiu, por exemplo. Homero ainda é uma figura que ainda tem uma áurea mitológica. Mas, tipo, como a gente estava falando, se você for na ilha... A gente não sabe se o autor existiu. A gente não sabe se era uma mulher. Não dá pra saber. Existem historiadores, tipo Robert Graves mesmo, ele é um dos interpretadores da mitologia grega mais fantásticos que tem. E ele diz ali, olha, muita gente, e eu inclusive sou dessa linha, de que, de fato, ou pelo menos quem escreveu a Odisseia. Talvez não a Ilíada. A Ilíada era pancadaria pura, então a Ilíada possivelmente era um homem. Porque cita detalhes de batalha. Agora já a Odisseia, tipo assim, tem romance, cara.
entre Odisseu e a Penélope, sabe? Tem uma carga emocional assim muito pesada, então alguns autores interpretam que era uma mulher que talvez, e não Homero. Mas aí a gente entra também numa interpolação muito grande. Mas se você for na Odisseia, por exemplo, Igor, a gente tem hoje localizações geográficas, cara, da Odisseia. Que alguns geógrafos e historiadores lendo... Pera aí, aqui era tal ilha, Calipso estava nessa ilha aqui, sabe? Então, era um mundo em si. A mitologia grega, cara, misturada com a história, era um mundo em si. Então, por isso que, assim, eles criaram uma coisa tão fantástica. E o que o Renato falou, uma coisa muito interessante pelo seguinte... É claro que essas interpretações que a gente está dando aqui não eram o que os gregos tinham. Na verdade, talvez os gregos não tinham interpretação de nada disso. Era o que era. O Teseu foi lá, matou o Minotauro e acabou. Ares, os deuses, eram deuses e acabou. Talvez eles não tivessem essa visão de alegoria. O que os deuses representam? Isso é uma coisa que a gente traz hoje porque é uma pegada interessante, né? Mas não, vamos dizer assim, historicamente comprovada, né? Eles eram o que eram.